Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite no coração de cada um dos irmãos. Vamos iniciar nosso culto solene de ação de graças ao nosso Deus com o prelúdio com nossa irmã Sofia Nojosa. Amém, irmãos. Convido a igreja a ficar de pé e abrirem suas Bíblias para fazermos a leitura em Salmos 96, versículos 1 e 2. Salmo 96, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Assim, nesse espírito de adoração, vamos orar e dando início ao nosso culto solene de hoje. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade em nossas vidas, pela Tua bondade na vida de todo o povo de Deus. Desde tempos imemoriais, o Senhor tem sustentado cada um dos Teus servos. Assim, ó Pai, nós só podemos Te render graças e louvar o Teu nome, reconhecendo que tudo vem da Tua boa mão. Assim, ó Pai, Te agradeço pelos enfermos que foram curados, aqueles ainda que estão prostrados, que o Senhor venha recuperar cada um deles. Pela providência que nos trouxe aqui hoje, aqueles que não puderam vir, que o Senhor seja com eles e guarde-os no caminho. E se por acaso alguém faltou por algum desânimo espiritual, que o Teu Santo Espírito venha avivar este coração, trazendo as certezas da obra de Cristo novamente, para que ele se alegre, se anime e venha louvar conosco. Te peço, ó Pai, por nós que estamos na frente desse trabalho, pelo louvor, que o Senhor seja com as vozes, com as mãos, com os talentos de cada um, conduzindo o Teu povo em adoração. Te peço por todo o povo aqui reunido, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra e morada em cada coração, para que possamos, como disse o Teu texto, proclamar a Tua salvação dia a dia, onde quer que estejamos. Assim, ó Pai, nos abençoa com a Tua graça. É o que Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Cânticos espirituais. Cantemos ao Senhor com o cântico Louvemos ao Senhor de Ademar de Campos.
ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Glória a Deus, irmãos. Continuemos louvando ao nosso Deus com 1 Crônicas 29, dos versículos 11 a 13, dos vencedores por Cristo. A honra, a vitória e a majestade.
tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo estar o engrandecer. A tudo dá força. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo estar o engrandecer. E a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Ato de contrição. Convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo 32 para lermos em uma só voz os versículos 5 e 6. Ato de contrição, leitura em uma só voz, Salmo 32, versículos 5 e 6. Leiamos todos numa só voz. Diz assim a palavra do nosso Deus: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A igreja, todo dos súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Amém, irmãos. A igreja pode sentar. Neste momento de contrição, os irmãos são convidados a baixarem suas frontes e apresentarem a Deus os seus pecados. E depois de um tempo orando, vou convidar um irmão para fazer uma oração audível por toda a congregação. Oremos ao Senhor.
Convido o nosso irmão Isaías que faça uma oração por toda a igreja, por gentileza. Amém. Convido novamente a igreja a ficar de pé e abram suas Bíblias em Romanos 8, versículo 1, para o momento de declaração de perdão. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que isso seja uma realidade em cada coração. Continuando louvando o nosso Deus, vamos entoar agora o Salmo 146 do Saltério Reformado. Aleluia, oh minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens pra salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor é o justo, ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra reina Deus, aleluia. Ato de consagração. Convido novamente a igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo 116 para lermos os versículos 17, do versículo 17 ao versículo 19. Salmo 116, dos versículos 17 ao 19. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Nesse momento, irmãos, esse momento que cabe aos membros desta igreja, aqueles que vieram preparados com suas ofertas podem depositar no gasofilácio, enquanto nós vamos entoar o hino 63 do nosso inário, As Muitas Bênçãos.
das vagas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando mão, te dará consolo e galardão final. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Convido o presbítero Edno, nosso vice-presidente, que esteja orando, agradecendo pelas ofertas, pela sua administração, e já orando também pelo nosso pastor, que na sequência iniciará o ato de edificação com a ministração da palavra.
Amém. A igreja pode sentar. Graça e paz, irmãos. Abram a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. A exposição do texto hoje se dará do versículo 1 ao versículo 10. Domingo passado concluímos o capítulo 1. Hoje partimos para o capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos fazer mais uma oração. Santo Deus e amado Pai, seja conosco nesse momento onde ouviremos o Senhor falar conosco através das Escrituras. Que o teu povo que se encontra aqui presente, que tem ouvidos para ouvir, ouça atentamente e obedeça a tua ordem. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, o texto grego desse capítulo inicia com uma conjunção chamada kai, certo? Que transliterada você encontra na leitura com K-A-I, kai. Mas assim, o importante de entender sobre essa conjunção é que ela faz uma ligação entre o que foi falado antes e o que se desenvolverá no texto a partir daqui. Não está aqui na nossa tradução. Aqui na nossa tradução nós lemos: Ele vos deu vida. Mas no original está kai e todo o desenvolvimento. O que significa que o que o apóstolo desenvolve dentro do texto apresentado aqui é fundamentado no que fora declarado antes. Na conclusão, sendo mais preciso, do parágrafo anterior, que se dá pela seguinte afirmação, e me permitam ler novamente aqui, Efésios 1, versículo 22 e 23, aliás, que se você quiser ler acompanhando aí, não é? Acompanhar a leitura, na verdade, você pode fazê-lo. Diz assim a palavra de Deus: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância.
Paulo conclui o capítulo 1, no versículo 23, com essas palavras. E então inicia com essa conjunção, conectando a conclusão ao que ele fala. O que faria então surgir diante dos leitores da epístola algumas perguntas. Como nós vivíamos antes? Diante do que lemos. Capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Já que ele é o cabeça sobre nós, não é o que Paulo fala? No capítulo 1, versículo 22, ele é o cabeça sobre nós. Como nós vivíamos antes, já que hoje ele é o cabeça sobre nós? Hoje, não antes. Uma outra pergunta seria: como ele agiu em nosso favor, já que nós somos a igreja dele? Como ele declara no capítulo 1, versículo 22, nós somos o seu corpo, não é o que está escrito? É o que está escrito. E uma terceira pergunta: como devemos viver hoje, já que ele enche todas as coisas e a tudo e todos dá sentido? Como nós devemos viver hoje? Segundo a conclusão do capítulo 1, essas perguntas surgem diante de nós por causa dessa realidade aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Essas perguntas, elas surgiriam, pois o que fora comunicado nos dois versículos citados, meus irmãos, apresenta o quê? A soberania do Senhor Jesus Cristo sobre todos. Agora, mais especificamente, óbvio, está claro, a igreja, o seu corpo. Pois, por isso, então, Paulo desenvolve esses marcos na história dos irmãos que leriam a epístola, quando ele desenvolve, então, o capítulo 2. Ao escrever o versículo 1, que diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vejam, assim, meus queridos, outrora viviam os irmãos em Éfeso. Agora, um questionamento, não é? Somente eles viviam assim? É uma boa pergunta. Mortos em suas transgressões e pecados, o que não deve nos levar a concluir que transgressões e pecados apontam para um pecado específico. Pelo contrário, aponta para uma posição que lhes cabia à época. Viver em transgressão seria viver sob uma ordem de ofensa diante de Deus. Pois, após a desobediência do nosso primeiro pai, e todos aqui sabem o nome, não é? Adão, a natureza que outrora era boa, tornou-se corrompida. Assim a natureza mudou. Tinha vida, agora não possui mais. Agora é morte. O que sujeitou o homem a um governo diferente? Antes, meus irmãos, os homens viviam. Hoje eles supõem viver. É uma suposição. Nós vivemos porque desfrutamos de prazeres só. Por isso Paulo ratifica esse estado de natureza caída com as seguintes palavras que ele declara no versículo 2. E olhe para o seu texto. No versículo 2 ele diz: nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora, olha o marco temporal, agora, neste momento, está atuando nos que vivem na desobediência. Veja como era a situação deles outrora, mas que ainda é para alguns, porque hoje alguns ainda vivem assim, mas eles não, mas viveram. Isso não pode se negar. A morte era a situação em que eles viviam, uma posição que os deixava sem reação diante do pecado, que governava sobre seus desejos, sobre a sua volição, sobre as suas inclinações, como nós estudamos isso na escola bíblica recentemente. Somado, irmãos, como ele declara no versículo 2, a grande influência daquele que para alguns, não é, de maneira mística é inominável, porque se você falar tem que bater na madeira. Ei, não fala o nome dele não, bate na madeira, senão ele vai puxar o teu pé. Mas é daquele que o próprio apóstolo menciona ser o príncipe da potestade do ar,
o espírito que atua nos que vivem em desobediência, este que agrava o estado de corrupção, pois estavam estes antes sob seu domínio, mas alguns ainda permanecem assim, a saber, Satanás, o inimigo de Deus da igreja. Observe então o estado natural do homem, diante dessa realidade, irmãos. Como não chorar, como não lamentar, como não arrancar os próprios cabelos diante de tal degradação? Eu não sei você, como você tem vivido, se você está muito tranquilo com os seus pecados, mas viver desse jeito, em tal degradação, viver como gente mundana, isso é de arrancar os cabelos, no mínimo. Isso deveria fazê-lo surtar, mas não faz você surtar, porque você não tem essa clareza. Como disse o reformador Calvino, não se pode pronunciar uma condenação mais severa sobre a humanidade, esta: viver em tal degradação, submetido aos seus desejos pecaminosos e mais, sob o governo de Satanás. Irmãos, assim estavam os irmãos em Éfeso outrora, assim estávamos todos. Como disse o apóstolo no versículo 3, e olhe para a escritura que está escrito: anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, é isso que ele quer dizer, seguindo os seus desejos e pensamentos. Olha que coisa. Você realmente não tinha absoluta liberdade, ou nem quer, ou qualquer que seja a liberdade, qualquer que seja, tudo tomado pelo pecado. Quando Paulo fala sobre desejos e vontades, ele usa um vocábulo chamado telema, que indica exatamente o que está traduzido no nosso texto: vontade, desejo, ou em alguns casos, para ajudar mais, uma obstinação, como quem tem um propósito e vai correr atrás dele sem medir esforços. Veja então como é o homem caído. Não há para onde correr. O homem caído tem esse seu desejo, a sua vontade tomada desse modo. Ele é obstinado. Ele praticará o pecado. Por isso, para você que está nessa noite aqui, e para você que é um cristão, é a você que eu me dirijo nesse momento, de forma pastoral. Como você tem vivido? Os seus desejos e vontades têm refletido que tipo de fé? Porque lá no final, no versículo 10, nós falaremos da fé que é manifestada em obras. É a fé do piedoso. É de onde se origina então a palavra piedade ou piedoso. É aquela pessoa que tem uma fé genuína e as suas obras manifestam essa fé genuína. Como você tem vivido? É muito bom estar num culto no domingo, sentado no banco, até mais aconchegante, não é? Com ar-condicionado, mesmo o clima lá fora estando um pouco mais ameno. É agradabilíssimo. Muito bom, confortável. Você vai bocejar bastante, talvez até cochile, né? Espero que não. Pois talvez se você cochilar, você cochile também espiritualmente. E talvez você seja um daqueles que o Senhor não guardará. Quando cair, você vai morrer e não será ressuscitado. Reflita sobre isso. Reflita. A sua vontade, os seus desejos são manifestados em que tipo de obra? E eu falo daquelas obras quando as pessoas não estão vendo. Porque quando todos estão vendo aqui, você levanta, senta, levanta, faz uma leitura bíblica, senta novamente, levanta, traz sua oferta aqui e deposita no gasofilácio, você faz uma outra leitura, você ora confessando seus pecados, você levanta suas mãos e louva ao Senhor, aí depois baixa, é abençoado, é enviado, fica por aqui um tempo de comunhão, volta para casa, mas e as obras? Que obras são manifestadas?
O que as suas obras revelam do seu desejo e vontade? Uma obstinação pelo pecado, ou o seu desejo e sua vontade é tomado pela verdade de Deus? E você milita contra o pecado. Para os que nascem, todos, óbvio, todos nascem em oposição ao Senhor. Independente se isso fere a nossa vista, a lei de Deus ou não. Porque o homem nasce e naturalmente buscando a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. Caso, obviamente, o Senhor não haja sobre os seus desejos. Mas como o homem perceberá isso? Por sua própria natureza não acontecerá. Será? Claro que não. Pois o seu pensamento, como diz o apóstolo, também é corrompido. Escute o que está escrito em Colossenses 1, versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Vê que coisa. As obras manifestavam a vontade, o desejo. Então não tem como desassociar. Poderia então um homem fazer algo por si mesmo? Claro que não. Assim, o que alguém que vive desse modo deve esperar? O que o apóstolo Paulo aponta. E eu lhes respondo: a ira do Senhor. Como o próprio apóstolo escreveu ainda no versículo 3. Olhe para o texto. Versículo 3, no final do versículo 3. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, diz a palavra do Senhor. E agora, quem poderá nos defender? Não é? O herói que é caricaturizado ali responde: eu, tão fraco quanto os outros, tão vítima quanto aqueles que ele alega ir na sua direção para resgatar. Ele não pode fazer nada. E agora, quem poderia fazer algo por estes? Ou por este ser perdido em todos os sentidos? O texto nos responde. No versículo 4 está escrito, olha o que está escrito no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aí ele declara: pela graça sois salvos. Aqui o apóstolo expressa através de palavras que engrandecem o nome do Senhor, o que somente ele poderia fazer: salvar pecadores. Só o Senhor, aquele que nos viu sujos e transgressores, ele nos amou. E veja como ele nos provou esse amor. Ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Meus irmãos, essa é a realidade que o apóstolo reforça em Romanos 5, versículo 8, quando ele escreve: escute a palavra de Deus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos bonzinhos. É isso que está no texto? Não. Sendo nós ainda pecadores, diz as Escrituras. O Senhor olhou para nós, viu sujeira, porque claramente é só o que Ele poderia encontrar em nós. E o que Ele fez? Em Cristo nos salvou. Louvado seja Ele por isso. Agora, essa ação teve um resultado. No que resultou esta ação? No versículo 3 nós encontramos, no versículo 6, nós encontramos: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Nós estávamos mortos, sem vida, e não teríamos como compreender isto, caso Ele nada fizesse. Mas o Senhor fez. Realmente, hoje então nós vivemos, diferente de outros que alegam, não, nós realmente vivemos.
Como poderíamos então reconhecer a incomparável riqueza da sua graça e demonstração de sua bondade para conosco? Como? Se ele não agisse? É o que está escrito no versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ele nos salvou para isso. E ele fez isso na história para que pudéssemos, lendo o texto, ouvindo de pessoas, lembrarmos do que ele fez, para que durante os séculos vindouros, de Paulo em diante, da nossa história aqui na Vila Manuel Sátiro em diante, ele seja glorificado, meus irmãos. Esse é o propósito. O Senhor fez assim não para essa graça gloriosa ficar reservada na sua vidinha. Não, ele fez isso na sua vida para que ela venha a expandir, e ele venha cada vez mais ser glorificado no decorrer das eras. Isso é prova certa de que o que ele fez por si mesmo, pelo sacrifício de seu próprio filho. Isso só reforça para nós e nos humilha, não é? De que nós não colaboramos nem com 5 centavos para a nossa salvação. Alguém já disse por aí, um dos pastores da bancada evangélica, quando pregava, ele dizia assim: Deus, se tenho crédito no céu contigo. E a época, quando eu ouvia, eu ficava deslumbrado, ficava, uau, realmente ele tem crédito. Ele fala forte, fala, né, com um jeitão assim, querendo assombrar as pessoas. Aí quando você vai às escrituras, crédito com Deus. Hoje, com tranquilidade, eu entendo que este homem é um herege. Não há possibilidade de termos crédito com o Senhor. Pastor, mas nós temos o que Cristo nos conferiu. Exatamente. Exatamente. O que Cristo nos confiou. Não para fazer nossas vontades, ou para alimentar o meu ego, para que as pessoas me exaltem, me adorem, me glorifiquem, me deifiquem, achando que eu sou um homem que, se você passar perto de mim, a minha sombra vai curar você. Isso é absurdo. Esse é o mal dos homens caídos, irmãos. Eles buscam adorar a si mesmos. Deus fez algo em favor de homens caídos, fez algo em nosso favor, gratuitamente, demonstrando sua bondade para conosco. Ele fez isso dando-nos vida e mudando, veja, os nossos desejos, dando-nos entendimento. Você entende isso? Você compreende isso? Ele fez isso. O Senhor é como a luz que nos faz ver a luz, como disse o salmista no Salmo 36, versículo 9: pela tua luz vemos a luz. É só assim, irmãos, desse modo. E para que ficasse mais claro, o apóstolo mostrou como eles receberam o que o Senhor realizou. Como eles receberam o que o Senhor realizou? Em Cristo. Tudo isso em Cristo. O Senhor deu-nos vida? A resposta é sim, em Cristo. O Senhor, Ele nos ressuscitou? A resposta clara é sim, com Cristo. O Senhor nos concedeu responsabilidade, domínio, governo, autoridade? A resposta é sim, em Cristo. O Senhor demonstrou a sua bondade para conosco por nossos méritos? Está escrito, em Cristo. Com e em Cristo Ele fez tudo isso, irmãos. Como ele escreveu no versículo 8:
pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Desde o versículo 1, meus irmãos, que lemos, nós percebemos que somente o Senhor Deus poderia fazer algo. Somente o Senhor. Somente uma intervenção divina, um chamado do Senhor, poderia provocar algo em nosso ser. Se não fosse, continuaríamos na mesma, obscurecidos. Ser que eu me refiro desse modo porque nós existimos realmente. Mesmo em pecado, os homens existem realmente. É tangível, você toca, eles existem. Interagem uns com os outros, mas na verdade continuam vivendo mortos, como outrora nós vivíamos. O que causa um choque com o agora, pois é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eles foram salvos por algo que somente Deus poderia realizar. E foi assim. E pela lógica, Ele concedeu grande dádiva a eles, que nós chamamos de dádiva da fé. O próprio apóstolo diz, olha o que o texto diz no versículo 8: isto não vem deles, isto não vem de vocês. E o que é isto? A fé, irmãos. A fé. E está muito claro que não vem, pois o próprio apóstolo fala no versículo 1 e 2: nós nascemos caídos. Como disse o salmista, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. No Salmo 51, versículo 5. Me responda então. Claro, é uma pergunta retórica, né? Você vai responder para si mesmo aí, refletindo. Me responda então. Pode um indivíduo que nasce em iniquidade ter fé por si mesmo? Faz sentido? Claro que não, não é? Aqui então eu deixo uma nota. Ou os arminianos se rendem à verdade bíblica martiológica, de que o homem nasce totalmente caído, e então tornam-se calvinistas, ou eles abraçam a heresia chamada pelagianismo, e continuam professando uma fé heterodoxa. Meus irmãos, para que fique bem claro sobre o arminianismo, como expressam os cânones de Dort, o arminianismo é uma heresia. O homem não nasce neutro, irmãos, como declara o pelagianismo. Se assim fosse, nós apagaríamos com tranquilidade todos os versículos que nós acabamos de ler, sim? Mas a verdade é diferente. O homem não nasce neutro. E nós sabemos, porque lemos e porque nós vivemos assim. Você conhece o seu coração. Mesmo que você esconda isso, mesmo que você esconda daqueles que cercam você, você no seu coração você desfruta destes prazeres, que são meramente terrenos e caídos. Mas o Senhor está vendo, porque o Senhor vê tudo. De Deus nada ficará escondido. Por isso eu reforço o que o apóstolo Paulo declarou: a fé é um dom de Deus, não poderia ser naturalmente de um homem caído. E para confirmar essa tese, meus irmãos, ele complementa no versículo 9, ao escrever, que versículo curto, né? Que normalmente a gente pensa, nós pensamos que faz parte do versículo 8, mas não. No versículo 9 está escrito: não por obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação mediante a fé fosse por obras, certamente o homem caído em seus desejos e entendimento louvaria a si mesmo. Certamente ele faria isso. Você então pode se perguntar: pastor, nós estamos livres deste pecado? Livres da tentação? Sim. Estamos livres. Do que nos amarrava ao pecado, estamos livres. Mas a tentação ainda existe. Por isso nós precisamos lutar contra a carne, lembrando constantemente o que o Senhor fez em nosso favor. Mas se temos vida em Cristo, clareza de entendimento, e pela fé que o Senhor gratuitamente colocou em nós, o que devemos fazer? Eu pergunto para você: o que devemos fazer? Se temos vida em Cristo, se temos clareza de entendimento e recebemos fé da parte de Deus, esta dádiva,
O que devemos fazer? O apóstolo nos traz a resposta ao concluir esse parágrafo, no versículo 10, que já lemos e vamos reforçar na leitura aqui. Olha o que o texto diz, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, quando o apóstolo afirma que somos criação de Deus, ele fala de algo que abrange, de certa forma, toda a nossa história, até mesmo antes da história existir. Essa é a realidade. Pois Deus preparou de antemão estas obras, boas obras, para as praticarmos. Veja, o mesmo Deus que nos predestinou em Cristo para sermos adotados como filhos. Lembra disso? O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios 1, versículo 5. Nós fomos predestinados para sermos adotados em Cristo Jesus. Deus Pai nos predestinou desse modo. Então, a predestinação, que é algo que aconteceu antes da história existir, aconteceu também junto a esse fato de Deus preparar boas obras de antemão para vivermos sobre estas, ou sob, estas. Mas eu acredito, irmãos, que especificamente o apóstolo esteja aqui falando do presente. Deus preparou estas obras que nós conseguimos compreender no presente, que envolvem nossa moral, envolvem nossa ética, envolvem tanto os nossos desejos, volições, como o nosso comportamento. Comportamento que aqueles que nos cercam testemunham. Em outras palavras, a nossa fé prática, que os homens na igreja e fora testemunham. Assim, irmãos, diante dessa ordem lógica apresentada no texto, em primeiro lugar, perceba, nós estávamos mortos. Não é essa a realidade? Em segundo lugar, Ele nos deu vida. E em terceiro lugar, nós devemos viver como Ele determinou. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ao declarar que somos criação realizada em Cristo Jesus, ele está falando claramente dos eleitos que foram chamados para serem santos. O que reforça essa ideia, sabe o que é, irmãos? É o que está no texto, é a conclusão. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Esse é o propósito pelo qual os irmãos deveriam viver. Esse é o propósito que deveria nortear o coração dos irmãos em Éfeso, tanto como o nosso. Nortear um coração deles e nosso para uma vida prática, de uma fé genuína, que convergeria em glória ao Senhor e certamente alegria dos irmãos, como nos ensina o nosso catecismo. Qual é o fim principal para qual o homem foi criado? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o nosso texto dessa noite, irmãos, que pode ser resumido da seguinte maneira: o Senhor agiu sobre a antiga natureza dos homens atualmente crentes, quando viviam mortos em delitos e pecados, e conferiu-lhes vida gratuitamente para viverem sob as boas obras que Ele preparou antes mesmo da história. Essa é a realidade. O Senhor agiu sobre a antiga natureza dos homens crentes, quando viviam mortos em delitos e pecados, e conferiu-lhes vida gratuitamente para viverem sob boas obras que Ele preparou antes mesmo da história. Assim, meus irmãos, eu vou apresentar aqui para os queridos 3 aplicações do texto sobre nossa vida, expostas como verdades que nós não podemos esquecer. E eu acho que você sabe por quê. Porque elas nos ajudarão a vivermos em piedade, claro, se delas nos lembrarmos, pois se esquecermos, perdemos. Passemos então à primeira lembrança. O passado, ele trará humilhação, mas matará o seu orgulho. Pode ter certeza. O passado, ele trará humilhação,
mas ele vai matar o seu orgulho. No versículo 3 está escrito: anteriormente, todos nós, dê atenção a isso, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Eu espero que os irmãos tomem essa primeira lembrança como uma advertência. Não esqueça, o passado vai trazer humilhação, mas ele vai matar o seu orgulho. Você deve lembrar do passado quando for necessário, para recordar que você fora um grande pecador, mas que Deus é um grande Salvador. E dê atenção a isso. Ele é maior que o seu pecado, inclusive. Pois pode ter certeza, Deus ele não fez mais esforço para salvar você do que para salvar aquele irmão. Eu posso tomar minha vida como exemplo. Eu nasci numa família evangélica. Ia de casa para a igreja, igreja para casa, depois ia para a escola. Era alvo de piadinha. O pastorzinho, o crente, enfim, né? Não é nem porque eu andava com a Bíblia debaixo do braço, é porque, enfim, né? Você segue nessa linha, você segue nesse caminho e fica por isso. Mas eu cresci numa casa, irmãos, onde o evangelho era ofuscado. O moralismo era ensinado. O moralismo com base nas escrituras. Tomavam as escrituras para ensinar isso. Moralismo. Menino, tu pecou, tu perdeu tua salvação. Eita. Ganhei e perdi muito minha salvação. Pense. Brincadeiras à parte, irmãos. Quando eu comecei a ouvir os primeiros testemunhos de pessoas, né, que até ficaram tão famosas na internet, nas igrejas. Eu sou ex isso, ex aquilo. Rapaz, é um currículo tão grande que você sente vergonha de falar. Eu fui salvo pela graça, mediante a fé, mas nasci num lar cristão. Né? Assim mesmo, irmãozinho. Cada um tem a sua história. Mas no fim das contas, a pessoa contava o testemunho só para se orgulhar disso. Essas pessoas usavam do passado delas só para se favorecer. Não desse modo, para matar o orgulho. E elas entendiam, não? Deus fez um esforço maior para me salvar do que para salvar você. Quando, irmãos, eu entendi o evangelho, isso me libertou. Quando eu entendi o evangelho, foi uma explosão na minha mente. Foi algo que tomou meu coração que peraí. Então quer dizer que Deus fez isso de graça por mim? Então peraí. Quer dizer que Deus fez isso de graça por ele ali também? Então peraí, quer dizer que o mesmo sangue derramado por ele foi por mim também? Então quer dizer que eu não devo olhar para a magnitude do pecado e o passado dessa pessoa, como ela vê e se orgulha disso. Eu devo olhar para o que Deus fez em meu favor e em favor dele. Define, louvado seja Deus. Aí eu parei de me comparar com os outros irmãos. Aí eu comecei a andar com irmãos que entendiam isso, que tinham vidas de tanta coisa, mas eram redimidos em Cristo Jesus. E a mesma mão que me tomou, me chamou, me santificou, me tornou um servo do Senhor por graça, não por meus méritos, foi com Ele também. Isso nos tornava iguais. Irmãos em Cristo. O passado, irmãos, ele trará humilhação. Mas ele fará você descer do batente quando você se achar superior aos demais. Talvez, supondo possuir mais iluminação. No nosso meio é diferente de outros meios, né? Quando eu citei para vocês pessoas que se orgulhavam do passado, eu falo de pessoas que viveram em ambiente pentecostal. Os que vieram de igreja pentecostal sabem do que eu estou falando. Isso é muito comum, né?
Ai, menino, hoje tem culto na igreja, mas vamos ali visitar, porque o fulano que foi liberto de uma gama de pecados vai estar lá testemunhando, eu quero ouvir. Mas você já viu na internet, viu que a pessoa fala só para se promover, você faz questão de promover essa pessoa também. Enfim, no nosso meio é diferente. No nosso meio é totalmente diferente. Lembrar do passado nos fará relembrar que nós viemos de onde todos os outros pecadores redimidos vieram, lá de baixo. Mas quando o orgulho sobe, talvez seja por alguém supor que tem mais iluminação, mais compreensão bíblica, sendo até levado a se afastar dos irmãos mais fracos. Eu não vou conversar com o irmão fulano, que ele é mais fraco, né? Ele é pouco desenvolvido intelectualmente. Isso é absurdo. Quando você estiver nesses momentos, meu irmão, lembre de onde o Senhor tirou você. Isso ajudará, não é? Lembre-se disso. Você pode ter mais desenvoltura intelectual, alguns têm, agilidade de raciocínio, expressar-se bem, mas isso não torna você mais especial do que os demais eleitos. Ou torna? Claro que não. Claro que não. No Salmo 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perto destes, dos humildes. Lembre-se quem você era, não para ficar preso no passado, pois o profeta Isaías escreveu: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, disse o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 18 e 19. Mas caso isso, prender-se ao passado, aconteça, esteja certo de que falta em você vida de verdade. Se você fala do seu passado como quem fez grandes coisas pecaminosas, né, e fica se comparando com o outro, tu fez isso, eu fiz mais coisa. Olha, isso é um sinal de que você vive possivelmente como alguém que não tem vida de verdade, ou como alguém que é muito imaturo, profundamente imaturo, e precisa mudar. Você deve lembrar-se de quem você era para lutar contra as influências do seu pecado e manter-se onde o Senhor chamou você para estar, que é fazendo a sua vontade, segundo as Escrituras. Para isso o Senhor o chamou, para isso o Senhor o santificou, o justificou, para isso o Senhor está conduzindo você à glorificação. Para isso, não para a sua autopromoção. E lembre-se que você não é melhor do que os outros, assim como os demais. Está escrito, o apóstolo disse, já lemos isso: por natureza éramos merecedores da ira, todos. Se porventura alguém lhe perguntar: todos os homens são iguais? Você vai responder: sim, nesse sentido, sim, pois todos são dignos da ira de Deus sobre si. Pronto. Se todos os homens são iguais, são nesse sentido. Assim, lembre-se, como está escrito em Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Me permita fazer algumas aplicações aqui. Você se acha superior demais? Você olha para alguns assim, de cima para baixo? Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 11, versículo 18: não te glories contra os ramos, ó ramo bravo. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Quem é essa raiz? Cristo Jesus. Se Cristo não sustentar você, ó ramo bravo, enxertado nesta oliveira, você cairá. É uma advertência bíblica. Israel caiu. Não te glories sobre os ramos.
É o que diz o apóstolo. Ele diz aos gentios: não te glories sobre Israel. Você é tão alvo da graça quanto eles foram na antiga aliança. Os eleitos dentre eles estão agora entre vocês. Vocês, igreja, não se gloriem sobre os ramos. Quem sustenta é a raiz, não vocês. Você vive, não é? E vive muito bem. Mas nessa vida que você desfruta, você tem aquele sentimento de que Deus lhe deve algo? Não, acho que eu fiz por merecer, Deus me deve algo. Você tem esse sentimento, essa sensação? Você se acha merecedor de alguma coisa? Lembre-se do registro do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 10, está escrito: assim também vós, depois de haverdes feito tanto, vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Jesus declara aos discípulos: se alguém chegar para vocês, vendo tudo que vocês fizeram, e observarem, vocês fizeram tantas coisas, não? Vocês vão dizer: nós não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Nós somos servos inúteis. Não há glória em nós mesmos. Lembre-se do passado. Isso trará humilhação, mas certamente matará o seu orgulho. Matará, certamente, você sendo regenerado em Cristo Jesus. Passemos à segunda lembrança. O que o Senhor fez em seu favor o ajudará a ser grato. Certamente o ajudará. No versículo 5 está escrito: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, diz o texto. Você tem passado por tempos de bonança ou tribulação? Bom, a despeito da realidade que possivelmente você tem vivido, eu quero que você traga isso à sua memória. Seja grato ao Senhor pela maravilhosa salvação que Ele lhe concedeu. O apóstolo Paulo foi um grande homem, ninguém nega. Um grande teólogo, apóstolo e pastor, mas em contrapartida, cheio de fragilidades. Sabe qual é uma delas? Ser humano como nós somos. Impossível um homem, não é? Um ser humano não ser frágil. Todos nós somos assim. E por assim sermos, caso passemos por tribulações aqui ou ali, elas vão mexer conosco. Elas vão mexer. Sejam elas pequenas ou grandes. Elas podem se manifestar talvez numa severa limitação na sua saúde, mesmo que seja algo reversível. Essa limitação na minha saúde está com dias contados. Mas mesmo assim, isso mexe comigo. Aí alguns outros irmãos ao redor ficam pensando: nossa, que irmão fraco, hein? Isso mexe com ele. Ou talvez seja algo irreversível, como um luto. Alguns aqui já passaram por isso. Bom, mas para os que estão em Cristo, nós sabemos, a morte ela está com os dias contados. E certamente isso também será resolvido, não é? A realidade, irmãos, é que ninguém gosta de passar por tribulação. Quem escolheria isso deliberadamente? Se fosse possível você escolher, dentro dos decretos eternos, se Deus estabelecesse isso, bom, quanto às tribulações, eu não vou decretar isso eternamente. Eu vou deixar que o irmão João, que a irmã Francisca decidam. Que está? O que você quer, João e Francisca? Tribulação ou bonança? Claro que é a tribulação, Senhor. Naturalmente ninguém escolheria isso, irmãos. Mas acontece. Bom, Paulo não o fez. Não escolheu. Mas passou por algumas duras tribulações. Uma delas ele diz à igreja em Corinto, e eu peço a sua atenção.
Em 2 Coríntios 1, versículo 8 está escrito: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, tanto que, olha o que ele diz, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Nossa, pastor, eu não lembrava, o apóstolo passou por isso. Irmãos, realmente, tribulações são assim, para um ou para outro, realmente, isso acontecerá em algum momento na sua vida, mesmo que você esconda dos de fora, para parecer forte. Mas como enfrentá-las? Como lutar contra elas? Eu lhe ajudo, lembrando o que o Senhor fez em seu favor e o que lhe confiou em Cristo Jesus. Pastor, falar é fácil. Viva. Carrega essa cruz aqui comigo. Bom, eu diria que entregar-se à situação é fácil, modificando a sua afirmação de que falar é fácil. Eu mudaria para entregar-se à situação é fácil. Agora eu não nego que lutar é realmente difícil. Mas se as Escrituras nos falam da armadura de Deus, por que não nos prepararíamos então para isso, meus queridos? Se a Escritura nos comunica, guerras existirão. O que você supõe que aconteceria quando a Escritura fala armadura de Deus? Não é para eu vestir e desfilar, pastor. Só pode. Irmãos, veja, quando o apóstolo fala da armadura de Deus em Efésios 6, ele não fala de uma armadura de samurai, até porque samurais não existem mais, mas cristãos existem, e eles vão existir até a eternidade. Essa não é a realidade? E enquanto durar esse tempo, enquanto alguns inimigos de Deus e da igreja estiverem pulsando a energia e influenciando, guerras existirão, continuarão, e tribulações baterão à sua porta. Para ilustrar um pouco melhor como você pode lutar, eu trago talvez para os irmãos que já leram ou já assistiram um filme, uma cena do Peregrino, de John Bunyan. Talvez você lembre quando o Peregrino foi capturado pelo gigante Desespero e foi levado à sua casa, chamada Castelo da Dúvida. Ele ficou ali preso no calabouço durante muitos dias, talvez semanas ou meses, e sofreu bastante, com muita dúvida, ficando desesperado. Mas ele recordou então que o Senhor havia entregado uma chave para ele, a chave da promessa, as promessas que o Senhor lhe entregou. Essa chave então ajudou o Peregrino a livrar-se da dúvida que o levara ao desespero. Assim ele retomou a lucidez. Ele estava como louco. Ele retomou então a lucidez, e com essa chave ele lembrou que não andava por vistas, mesmo sendo um gigante, mesmo sendo um castelo de um gigante. Não, eu não ando por vistas, eu ando por fé. Essa pode ser a analogia da sua vida. Você tem andado por vistas e não por fé. Aí as tribulações distraem você das promessas que o Senhor lhe entregou. Isso aconteceu em minha vida. É o fim. É o fim. É o fim. Você realmente ousa falar isso para o Senhor? É o fim. Lembre-se das promessas. Você recordará que Ele não esqueceu de você. Ele fez isso por graça. Onde você estava e o que o Senhor fez em seu favor. Você acredita que
essa pequena e momentânea tribulação deveria abalar os alicerces que fundamentam a sua confiança no Senhor? Permita fazer algumas aplicações. Você lembra o que o apóstolo disse à igreja em Filipos? Lá em Filipenses 4, do versículo 6 ao 7. Ali está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Coração e mente em Cristo Jesus. Parafraseando o apóstolo, ele diz: não andem ansiosos, mas apresentem seus pedidos ao Senhor, mas não esqueça de agradecer pelo que Ele fez. Vê que interessante. Isso guardará o seu coração e mente em Cristo. Então, da próxima vez que você se questionar: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, eu estou vivendo como se fosse numa caverna, eu não consigo sair daqui, está tudo escuro, eu não vejo luz, não há nenhuma penumbra, a luz não está cortando as frestas da janela, estou vivendo na escuridão. Realmente você deveria estar assim? Lute com as armas que o Senhor lhe confiou, e uma delas é a oração. Mas não pedidos. Apresentem os vossos pedidos, diz o texto bíblico em Efésios 4. Mas principalmente, lutem, lembrando do que o Senhor fez em favor de vocês, agradecendo as promessas que receberam. A pergunta que eu faço para você é: você tem feito isso? Talvez seja muito fácil falar: Ele esqueceu de mim, não é? O apóstolo também escreveu, 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para vocês. Deus tirou você de um lugar terrível, pior do que qualquer tribulação que você poderia passar, até mesmo se essa tribulação levasse você à morte. Como disse Policarpo, por volta do ano 150 ou 155 ou 156 depois de Cristo, ao procônsul romano, antes de seu martírio, ele disse: 86 anos sirvo a Cristo, e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderia eu blasfemar contra meu Rei e Salvador? Veja que coisa. E ele estava ali, a um passo do seu martírio, que realmente aconteceu. A lembrança do que o Senhor fez em seu favor o ajudará a ser grato, pode ter certeza. E não somente com palavras, mas na sua própria vida. Aí nós passamos então à última e terceira lembrança. Ele é o autor da vida e o criou para uma missão ou um propósito, como queira chamar. No versículo 10 está escrito: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para as praticarmos. Ele nos formou numa nova vida. Como está escrito, nós somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Frase que nos comunica uma profunda verdade. Irmãos, nós não nos tornamos pessoas boas, ou pessoas melhores do que os demais. Não! Irmão, todos os eleitos são criação de Deus. Em primeiro lugar, porque somente Ele poderia fazer isso. Algo nesse sentido. E ao fazê-lo, veja o que Ele fez. Ele tomou o seu próprio Filho para nos confiar não somente as bênçãos que existem através dele, mas também nos confiar a estatura de perfeita varonilidade que é encontrada no Filho de Deus. É como se o Senhor tivesse pegado um molde do Filho, o Cristo, e então agora eu vou refazer você, Daniel, vou refazer você, Igor,
Vou refazer você, Vansan. Vou refazer você, Marcos. Como? O meu filho é o modelo. Meu filho é o molde. Agora você será como ele. Assim fez o Senhor. Veja que coisa. Olhar então para essa realidade em Cristo nos ajudará a lembrar da nossa missão, nosso objetivo de vida, que não pode ser resumido num versículo, por mais que alguns apontem, ou apontem melhor, claramente facetas e aspectos da nossa responsabilidade aqui na terra. Assim, quando Paulo discursa sobre fazermos boas obras, ele trata diretamente disso, a nossa missão. Ele apresenta o que o nosso Senhor espera de nós agora, no presente. Obras, irmãos, que não devem apontar e nunca serão para a nossa glória, nunca. O nosso Senhor Jesus Cristo já havia falado antes do apóstolo, lá em Mateus 5, versículo 16. Olha o que diz o Senhor: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha o propósito, olha o objetivo final: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os homens verão nossas boas obras, e realmente nós não podemos e não devemos esconder uma casa edificada sobre o monte. Mas qual fim devemos ter em vistas quando as praticamos? Qual? A glória de Deus Pai. Como diz o texto, quando os homens testemunharem nossas boas obras, glorificarão ao Senhor. Mas alguém então pode se perguntar: pastor, onde encontrarei essas boas obras? Como compreender o que são e se realmente são boas obras? Em primeiro lugar, você as encontrará na lei de Deus, pois as boas obras são manifestadas nos imperativos bíblicos, que nós encontramos em todo o escopo bíblico, mas que podem ser resumidas, sintetizadas em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Ali estão sintetizadas. Até o próprio Senhor Jesus Cristo apresenta um resumo no Novo Testamento. Qual o primeiro grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Qual o segundo grande mandamento, tão importante quanto este? Amar o próximo como a si mesmo. O que era uma síntese já de Êxodo 20. Mas em todo o escopo, toda a escritura, você encontrará na lei de Deus as boas obras que você deve viver. Na lei você encontrará as boas obras. Mas em segundo lugar, e é importante destacar, nós encontraremos essas boas obras manifestadas na vida daquele que guarda a lei de Deus e possui uma fé genuína. Eis aqui o distintivo: uma fé genuína. Desse modo, não é somente fazer algo que emule algo que expressa boas obras. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo já alertou em Mateus 25, não é? Os bodes fazem. Os bodes não fazem a mesma coisa? Fazem. Mas não é a falta da manifestação de ações visíveis, ou até mesmo obras que expressam a verdade contida na lei de Deus. As boas obras são a soma de uma fé genuína, a prática desta fé que se manifesta no ato de guardar a lei de Deus. Assim você saberá que pratica boas obras. Assim, me permita fazer aplicações já caminhando para o final. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso objetivo? Como redimidos em Cristo Jesus, viver segundo a fé que foi plantada em nós. Essa é a nossa missão. Sendo esta genuína, não poderá ser reconhecida sem obras. Eis a questão. Um bode pode até emular isso, mas você, por causa de um bode, não pode deixar de praticá-las. Esse é o ponto. Se você é realmente um cristão, se você realmente tem fé genuína, isso se manifestará na sua vida. Isso que nós resumimos como prática da piedade.
E nessa nossa missão espera-se um progresso, um avanço, pois nós devemos viver conforme a vontade do Senhor. Não é apenas uma compreensão intelectual. Ai, pastor, eu compreendi muito bem. Eu sou pecador mesmo, miserável. Ai, pastor, eu entendi muito bem. Eu não posso fazer nada em meu favor. Não posso. Mas Deus me salvou pela graça. Bom, eu não posso completar com 5 centavos minha salvação. Correto. Mas você compreendeu o resto? Você compreendeu a conclusão do texto? Do versículo 10? Se você tem realmente vida em Cristo, se sua fé é realmente genuína, você guardará a lei de Deus. Você viverá piedosamente. Não tem como negar isso. A pergunta que fica então, para concluir essa aplicação é: você possui a vida? Sim. Se sim, que maravilha. Mas agora responda: você vive conforme esta vida que você declara ter recebido do Senhor? Pastor, acho que eu vivo. Eu oro quando acordo, quando vou fazer minhas refeições e é isso, né? Não. Não é isso. Se fosse isso, os fariseus estariam certos. Estariam salvos. Porque se for por oração, né? Pastor, eu leio a Bíblia. Leio a Bíblia e... certo, ok. Os fariseus também. Os bodes também. Pastor, eu ajudo os pobres, eu oferto algumas coisas, eu estou ofertando o dízimo, pastor. Os fariseus também faziam isso, os bodes também. Emulam a mesma coisa. Podem até ser confundidos, né? Pastor, então onde é que o senhor quer chegar? Por que você faz isso? Por que você faz tudo isso? É só para as pessoas verem que você está fazendo certo? Ou você faz porque realmente você é grato pelo que o Senhor fez em sua vida? Se esse for o motivador, o combustível do seu coração, o que move você, louvado seja Deus pela sua vida. Você não precisa falar nada para ninguém. Continue assim. Certamente os irmãos perceberão, testemunharão a árvore frondosa com muitos frutos que você é, ou que você se tornará. Mas se não, logo mais, logo menos, isso também será percebido. Você ficará talvez pelo meio do caminho. E é isso. Mais um dentre os bodes, dentre os não eleitos. Você tem vivido essa missão que lhe cabe, esse objetivo de vida, nova vida. Não estou falando que você pode ser um preterido, alguém que na eternidade já foi escolhido para condenação. Vai mudar isso? Vai mudar? Não vai mudar. Não é? O problema é que se você estiver na casa de Deus com esse pensamento, lamentavelmente, e realmente não é um pensamento de um cristão. Não é. Porque o cristão, ele é movido pela gratidão ao Senhor. Assim é movido um cristão. Desse modo, concluo pedindo que vocês guardem estas lembranças. O passado trará humilhação, mas ele vai matar o seu orgulho. O que o Senhor fez em seu favor vai ajudá-lo a ser grato. Faça como um martelo batendo na cabeça de um prego com o seu próprio coração. Talvez você seja esse cristão que está mais fraco. Isso acontece. Agora você vai se entregar a isso. A suspeita vai voltar. Sou eu realmente um cristão? Você vai continuar desse modo? Faça um exercício. Passe 30 dias
todas as manhãs e finais de tarde, separando um tempo de oração para agradecer o Senhor por tudo que Ele fez por você, na sua vida e no seu dia. Como nós cantamos no hino 63. Alguns lembram só do refrão, né? Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, mil graças por Teu precioso amor. Maravilha, não? Você agradece o Senhor por tudo que deu a você? Tudo que Ele deu a você? Até mesmo as tribulações? Realmente você agradece? Não esqueça, o que o Senhor fez em seu favor o ajudará a ser grato. Lembre disso. E por fim, Ele é o autor da vida, dessa nova vida que você recebeu. Você tem que viver segundo a missão que Ele confiou a você. Faça desse modo e que Ele o abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar? Ficar em pé e vamos orar? Oremos. Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor por nos abençoar nessa noite e dirigir suas palavras ao Senhor. Que nós que somos o Teu povo e temos ouvido para ouvir, possamos responder a esse chamado, a essa convocação, para vivermos como os santos, os eleitos, os redimidos pela graça em Cristo Jesus, que buscam glorificar o Seu nome entre os homens e viver piedosamente. Que o Senhor seja conosco assim, com os Teus filhos aqui presentes, com aqueles que porventura estejam fracos, fortifica-os, por favor, Senhor. E aqueles que porventura estão vivendo meio desligados, que o Senhor os desperte, por favor, e os chame ao conserto. Agora, aqueles que ainda não foram chamados, que nessa noite eles tenham recebido um chacoalhão do Senhor, para compreenderem então, se assim for da sua vontade, as verdades eternas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que a igreja presente diga amém.